Boa noite, pessoal. Então, vamos seguindo aqui com as nossas leituras sobre o Evangelho e as nossas reflexões, para a gente aproveitar um pouquinho dessa quarentena, desses dias de confinamento, obrigatoriamente dentro das nossas casas, né? Aqueles que não estão trabalhando no que a lei permite trabalhar, e vibrando, né, para que isso passe logo, para que o estrago seja o menor possível, para que a gente viva um dia de cada vez, pensando que esse mundo que nos chega, provavelmente um mundo melhor, né, com certeza um mundo melhor, vai precisar da colaboração de todos nós, em todos os sentidos. Ontem falávamos de duas passagens do Evangelho de João. No capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No capítulo 14, se não me engano, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Fizemos uma relação ali com a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Conhece-te a ti mesmo, que é uma frase do Oráculo de Delfos. E o que a gente queria passar com isso? Que é muito necessário que a gente reconheça, porque quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele nos deixa os seus exemplos e a sua mensagem de vida através do Evangelho. E conhecereis a verdade vos libertará, que você precisa que sua vida seja um espelho do Evangelho, para que você seja liberto de todos os males, de todos os vícios, de tudo aquilo que pesa na nossa jornada. Claro que isso não é um trabalho fácil, é preciso várias e várias vidas para a gente ir subindo degrau por degrau, mas é importante a gente reconhecer, eu não sei se eu consegui ser muito claro ontem, mas o que eu entendo, o que eu queria trazer, que para a gente mudar certos comportamentos, reposicionar às vezes a nossa jornada, o que não é fácil, é um movimento muito difícil, porque a gente convive com muitas pessoas, compartilhamos de vários vícios, o vício da fofoca, o vício da bebida, o vício, vários vícios, da sensualidade. Então, para que se a gente quiser mudar alguma coisa na nossa vida, porque quando alguém chega e fala, para de comer, você vai ficar gordo, para de beber, você vai morrer, vai te dar cirrose, a pessoa às vezes até passa a beber e comer mais, achando que isso é contrapondo aquela maneira grosseira que a pessoa nos orienta, e a gente se lasca mais ainda, porque para provar para ele que ele está errado, eu bebo e como mais, e me prejudico mais. Então, o que eu queria ter deixado de mensagem é que, para qualquer mudança que a gente ache necessário nas nossas vidas, precisamos reconhecer que isso nos faz mal, porque Jesus já nos disse, não tem como curar alguém que não sabe que está doente. Então, se a gente acredita que a comida está nos fazendo mal, a gente vai pensar e vai parar de comer tanto. Se a gente acredita que a bebida não nos faz bem, que a bebida está nos fazendo mal, está nos afastando de certas pessoas, está magoando as pessoas que a gente ama, então eu começo a acreditar nisso, e aí eu começo a me libertar disso. Então era mais ou menos isso que eu queria dizer, para todos aqueles comportamentos que a gente quer se libertar, que a gente quer afastar, então a gente precisa acreditar verdadeiramente que eles existem em nós, porque a gente encobre, a gente não sou isso não, eu sou bonzinho, não, bebo pouquinho, quase nada, não como nada à noite, nada, eu tomo um copinho de leite. Vai na geladeira, come carne, pão, pizza, presunto, queijo, fruta, toma 2 litros de coca e dorme. Não, fala até pro médico, não, doutor, você precisa ver, eu não como nada. E a pessoa tá lá com 150 quilos e fala que não come nada. Então, era mais nesse sentido de dizer que a gente precisa reconhecer esses defeitos. Você não precisa reconhecer para os outros, no Facebook, na internet. Reconheça para você. E aí sim você vai buscar ajuda. Hoje, então, eu vou começar aqui primeiro. Tem uma passagem aqui de um livro, né, um capítulo, e hoje eu queria falar sobre uma passagem muito conhecida por nós espíritas, que também está no Evangelho de Mateus, que é: a cada um será dado segundo as suas obras. E isso vale para o mal e para o bom.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então aqui no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, por Chico Xavier, hoje é aniversário de nascimento de Chico Xavier, a gente deixa toda a gratidão por todo esse trabalho que esse espírito maravilhoso nos deixou, né? Não só o trabalho através dos livros, mas o seu exemplo de vida, né? E eu vejo tantas pessoas indo na contramão do que Chico provavelmente queria de nós, né? Tantas pessoas que vivem divulgando coisas que não fazem sentido, né? Proclamando o dia que Chico fez isso, o dia que Chico fez aquilo, alimentando uma possível intriga entre Chico e Divaldo. Aí eu digo, meu Deus, Chico fez tanta coisa boa pra gente falar, pra que a gente vai se apegar em coisas pequenas, em coisas, né, que não fazem sentido? Vamos divulgar a obra dele, vamos divulgar o exemplo de vida que ele nos deixou. Isso é muito maior. Não vamos ficar nessas coisas pequenas, não. Vamos deixar isso de lado. Então aqui no livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 5 se chama Fé e Obras, que tem a ver com o que a gente vai falar. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso está na Epístola de Tiago, capítulo 2. Imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Você vai ficar adorando o céu para sempre, não vai fazer mais nada. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Aquela senhora que a gente contou esses dias para trás, que ficava só nas orações, que expulsou a pessoa que estava necessitada. Mas por fora, o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos nossos semelhantes. É por isso que fé e obras se complementam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho. Santuário e oficina. Santuário e fé, oficina e trabalho são quase que semelhantes. Cultura, estudo e caridade. Ideal, aquilo que eu acredito, e realização, não ficar só no sonho. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu do céu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infadigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Então essa mensagem tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? A cada um segundo as suas obras. Eu vou ler aqui então no Evangelho de Mateus, e já eu volto aqui nessa passagem de Santo Agostinho, que é a 919A. Eu vou ler aqui então, conforme está no Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 27. Então disse-lhes, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. É o nome dessa parte aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A gente não vai falar sobre isso, porque cada palavra do Evangelho dá uma fala, mas nós vamos falar só da parte no final. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á.
Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Eu vou ler aqui a questão 919A do Livro dos Espíritos, que é uma reflexão que Santo Agostinho fazia todos os dias ao se deitar. É claro que Santo Agostinho, até os 27 anos, se eu não me engano, ele foi pagão. Ele não acreditava em Jesus, dava trabalho demais para sua mãe, que se chamava Mônica, se eu não me engano. E ele então encontra com Jesus através de uma preleção, de uma fala de um sacerdote, e ele então transforma a sua vida, tem uma nova vida dentro da própria vida, né? Porque aí ele abandona todos os seus vícios, os seus maus costumes. E aqui então Kardec pergunta: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, conhece-te a ti mesmo, que nós falamos ontem, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo, que eu falei agora mesmo, né? A importância da gente aceitar aquilo de ruim que temos para assim melhorarmos, e daí ninguém mais segura a gente. Qual o meio de consegui-lo? E aí os espíritos nos respondem, né? Fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Isso aqui é Santo Agostinho nos dizendo. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revisão o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então olha só, quando ele se analisava, ele detectava o que estava errado e ele aceitava isso, aí sim ele tinha condições de mudar. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus te ajudará. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censuraríeis, se feita por outra pessoa. Se praticastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste exato momento, se eu fosse morrer agora, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado, que a gente falou há pouco. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Aquilo que a gente falou, né, que a gente encobre muita coisa. O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a classificaria se praticada por outra pessoa. É aquilo que a gente já falou também, da gente saber o que é certo e o que é errado, é aquilo que eu não gostaria que fosse feito contra mim. Se a censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima, caso fosseis o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros,
e não desprezais a opinião dos vossos inimigos. Entendendo aqui, inimigos, talvez aquelas pessoas que a gente não gosta, que falam a verdade na nossa cara, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao nosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que eu faria um amigo. Aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, escute a sua consciência, a fim de extirpar-se de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Faça o balanço de sua jornada moral, avaliando, a exemplo do comerciante, seus lucros e perdas. E eu vos garanto que o lucro será muito maior que os prejuízos. Aí tem mais um pedaço aqui, ela ainda é uma resposta longa, mas ela serve de introdução para aquele que busca nessa mensagem do Evangelho de Mateus, a cada um segundo as suas obras. O que a gente pode dizer, né? Nesses momentos que a gente está atravessando uma crise mundial, né, de saúde, já se tornando uma crise econômica, daqui a pouco uma crise até de solidão, de depressão, de suicídios, é muito importante a gente ter consciência do homem que a gente quer se tornar, da mulher que a gente quer se tornar, porque tudo está ligado às nossas obras. Tudo de ruim que nos acontece está ligado a obras executadas no passado e agora mesmo nessa vida. Tudo de bom que nos acontece não é por graça de Deus, é por merecimento, é por uma jornada já estendida talvez em vidas anteriores e nessa também de seriedade, de ética, de não aceitar a corrupção, de dizer não a muitas coisas. Então, esse cada um as suas obras, ele um retorno de Deus para o nosso trabalho. Ontem mesmo falávamos, né? Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Estava lá naquela conhecereis a verdade vos libertará, nesse mesmo capítulo 8, tem lá essa fala de João, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso nada mais é do que uma lei de ação e reação que rege o universo. Tudo está interligado, tudo que você faz volta para você, tanto bem quanto mal. Não adianta, você pode até falar que não acredita, mas sua vida prova isso. É só você passar ela num papel, ou então fazer como Santo Agostinho te pediu. Quando você for deitar, começa a enumerar tudo aquilo que está errado na sua vida. Não só o seu dia, é importante o seu dia também, para você ver no momento presente aquilo que precisa ser consertado imediatamente, mas começa a rever as coisas. Você sabe o que não está legal na sua vida, eu sei o que não está legal na minha vida. Então essa mensagem de Santo Agostinho ela é muito mais abrangente, ela serve para a gente levar o nosso olhar até o passado. E aí sim a gente começa a entender então de algumas coisas que podem melhorar. Então, a gente demonstra, né, a nossa gratidão, o nosso respeito aos espíritos, né, no nível de Chico, com o trabalho, com a ajuda ao próximo, né, esse cada um segundo as suas obras, é algo que a gente não pode ter uma intenção de que a gente tenha resultados financeiros, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu até separei aqui 2 itens, né? O que a gente deve cultivar e o que a gente deve evitar. Eu anotei aqui algumas coisas que nos trarão boas recompensas. Vamos lá. A gente pode cultivar tranquilidade, boas leituras, tirar aquelas coisas ruins que a gente recebe no WhatsApp. Até pode bloquear algumas pessoas que só ficam mandando porcaria. Tranquilidade, leitura, amor, perdão, caridade, alegria, paz, luz, tudo isso são coisas que se nós cultivarmos, e se a lei que rege o universo nos diz que a cada um será dado segundo as suas obras, tudo isso que a gente cultivar e levar até as outras pessoas, o retorno será muito bom. Muito bom. O que pode nos trazer um retorno ruim, uma colheita ruim? E principalmente porque Jesus, né, lá no capítulo 7 de Mateus, que é a continuação do Sermão da Montanha,
do versículo 16 ao 20, Jesus fala: pelos frutos seremos reconhecidos, não se colhe uvas nos espinheiros, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos, a árvore má será cortada e lançada nas chamas do inferno, entendendo inferno, né, como algo que a gente vai encontrar pela frente, mas não algo eterno. Então, quando Mateus fala, né, pelos frutos seremos reconhecidos, então o que a gente vai evitar para que tenhamos bons frutos, a nossa árvore dê bons frutos? O que a gente vai evitar para que a nossa árvore não seja uma árvore ruim? Mágoas, ódio, tristeza, ansiedade, angústia. Os estudiosos, os médicos falam que ansiedade é excesso de futuro, né? E depressão é excesso de passado. Ansiedade, depressão, angústias, dores, inquietação, sombras. Então tudo isso, se a gente começar a eliminar da nossa vida, se a gente começar a empurrar da nossa vida, se a gente reconhecer que temos isso, porque é importante a gente reconhecer que temos mágoas, que temos ódio, que temos tristezas, que temos ansiedade. É claro que uma dose equilibrada de tristeza não faz mal nenhum, mas não aquela tristeza que gera ansiedade ou que te leva para uma depressão. Então, se a gente acreditar que temos angústias, dores, inquietações, sombras que precisam ser iluminadas, aí sim essa verdade começa, a gente acreditando nisso, aceitando essas verdades, a gente pode então começar a melhorar a nossa árvore para que ela nos traga bons frutos. Porque já que a cada um será dado segundo as suas obras, nada melhor do que plantarmos boas coisas. Eu vou encerrar aqui então com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. No último item, no item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, nada melhor do que a cada um segundo as suas obras, né? Eu separei aqui só algumas frases, né? Porque o item é longo. Kardec nos fala, então. Essa é uma mensagem do espírito Simeão, em Bordeaux, 1863. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Os espíritos superiores, os anjos, os santos, eles falam todos a mesma coisa. Não adianta você achar que eles vão falar coisa diferente. A linguagem deles é unânime. É unânime. Então, por isso que Simeão nos diz aqui: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus amigos, aí já é o Espírito falando, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar às sarças do caminho, né? Para de andar com aquelas pessoas que te levam para a ruína. Para de andar com aquelas pessoas que te inspiram futilidades, que te fazem comprar aquilo que você não pode, que te levem para bebedeiras, para coisas que denigrem a sua saúde, a sua moral. Afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar às sarças do caminho. Segue o que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que estais nos céus. Então, meus amigos, fica a mensagem de que a cada um será dado segundo as suas obras, tanto para o ruim quanto para o bom. E não existe nenhuma árvore ruim, né? Porque materialmente a gente não pode transformar uma uva numa mangueira, mas espiritualmente a gente pode. A gente pode se passar de espinhos que estamos fazendo mal para os pés dos outros para uma árvore que possa produzir frutos e assim começar a alimentar outras pessoas. Então fiquem todos em paz, continuemos vibrando para esse mundo novo que está chegando, para que o nosso planeta comece a voltar pouco a pouco para a normalidade, que não será mais aquela normalidade antiga, porque era tudo que estava errado, mas que a gente consiga voltar a trabalhar na medida do possível,
que daqui a pouco as escolas voltem a trabalhar, porque a gente sabe que economicamente também o planeta não consegue ficar parado. Mas Deus está no controle de tudo, tudo será como Deus quer, e nós estamos aqui para fazer a nossa parte.